ver o modelo atômico de Rutherford, como fica. O átomo apresenta um núcleo onde se localizam as cargas positivas, prótons, e uma eletrosfera onde se localizam as cargas negativas, elétrons. Observe você que o Rutherford traz de Thomson a ideia que já existia o elétron. Ele cria a ideia do próton, mostrando o núcleo positivo. Então você agora tem o próton descoberto, o elétron descoberto e o nêutron. O nêutron só vai ser descoberto anos depois por um outro cientista que trabalhava com Rutherford, chamado Chadwick. Esse cara descobre que dentro do núcleo, para que os prótons positivos pudessem conviver, já que cargas positivas se repelem, deveria existir algum outro tipo de partícula que amenizava essa repulsão. Essa partícula devia ser neutra. Daí ele descobre o nêutron. Então Chadwick passa a ser o que nós chamamos de pai do nêutron. Ele é que conclui o átomo de Rutherford, mais à frente, gerando a ideia do nêutron. Mas isso é importante para você conceber o que hoje se ensina tradicionalmente. O átomo é formado de próton, elétron e nêutron. O Rutherford só gera a ideia do próton associando com o elétron. O Chadwick, mais à frente, é que vai descobrir e colocar o nêutron no processo. Vamos lá ver o esquema. Próton, carga positiva, massa relativa a 1 unidade. Nêutron, carga zero. Como eu falei, ele é neutro. Massa relativa a 1. Elétron, carga negativa. E a massa? Extremamente pequena. Quando ele diz aqui 1 sobre 1836, ele está te dizendo que essa massa é 1836 vezes menor que a massa de um próton ou nêutron. Então, a massa do elétron é extremamente pequena. Por quê? Para raciocinar. O elétron não é o cara que fica girando ao redor do núcleo? Então ele tem que despender de movimento, de grandes movimentos. Ter uma massa pequena facilita nessa movimentação constante que ele tem. Então você vai perceber que ele é dotado de carga negativa, vai ter energia para se movimentar e graças a essa grande quantidade de movimento, uma massa muito pequena. E o modelo atômico de Niels Bohr? Bohr trabalhou mais ou menos as mesmas ideias que Rutherford. A diferença é que Bohr quantiza o elétron. Ele trabalha a nível de quantidade de energia, mostrando que esses elétrons giram em órbitas circulares, o famoso modelo do sistema solar. Elétrons girando ao redor do Sol como se fossem planetas. Basicamente, essa é a diferença. Dele é importante entender os postulados de Bohr, que necessariamente nos mostram a melhoria da teoria do átomo, ou teoria atômica. Primeiro postulado. Os elétrons descrevem órbitas circulares estacionárias ao redor do núcleo, sem emitirem nem absorverem energia. Observe você que ele coloca lá bolinhas representando o elétron e fala das várias camadas eletrônicas, K, L, M, N, O, P e Q. É a ideia, então, de que existem órbitas circulares, regiões, onde o elétron vai estar dentro das mesmas. Segundo postulado, fornecendo energia elétrica, térmica, a um átomo, um ou mais elétrons a absorvem e saltam para níveis mais afastados do núcleo. Ao voltarem às suas órbitas originais, devolvem essa energia recebida em forma de luz, fenômeno observado tomando como exemplo uma barra de ferro aquecida ao rubro. A base do fenômeno é a seguinte: observe esse esquema. Você tem um átomo numa região menor, camada L, aonde ao absorver energia, ele salta para uma região mais afastada. Por outro lado, ao liberar energia, ele não tem mais energia suficiente para fazer todo esse movimento. Então, ele volta à posição inicial ou camada original.
é somente a ideia de que a absorção ou liberação de energia faz com que elétrons saltem para camadas mais externas e que, quando liberam, voltam para camadas mais internas. O modelo atômico de Bohr, então, ficaria como? Os elétrons giram em torno do núcleo em órbitas circulares, camadas, que possuem uma certa quantidade de energia. Os elétrons pulam para outra camada quando absorvem energia. Quando eles voltam para sua órbita de origem, o mesmo libera essa energia na forma de luz. As camadas hoje conhecidas são em número de 7, K, L, M, N, O, P e Q. E, finalmente, o modelo atômico de Sommerfeld. O que Sommerfeld fez? Dentro da visão atual de ciência, da tecnologia vivenciada, observou-se que os elétrons não giram em órbitas circulares. Eles giram em órbitas diferenciadas. Algumas são circulares, outras são elípticas. Eles giram ao redor do núcleo, mas em órbitas totalmente dispersas em função das suas quantidades de energia ou dos quântons de energia. Basicamente diferenciando a ideia que Bohr e Rutherford tinham do movimento dos elétrons. A energia que o elétron desprendia em forma de luz era devido ao fato de que as camadas eletrônicas possuíam algumas subdivisões, que ele chamou de subníveis de energia, aos quais estavam associadas várias órbitas diferentes, sendo uma dessas órbitas circular e as demais elípticas. Por esse esquema, você vai perceber que ele cria a ideia das camadas, a ideia dos subníveis e mostra que, devido à existência desses subníveis, as órbitas tinham que ser diferenciadas. E, em si, gera com isso o que Pauling chama de diagrama de Pauling. Mas isso é um ponto estudado em um outro momento, em uma outra aula, e a gente vai ver isso mais à frente.